Para quem gosta de história, o endereço certo é a Casa da Cultura, na cidade de São Sebastião do Paraíso. O prédio tombado pelo patrimônio público era a antiga estação ferroviária que ligava São Sebastião do Paraíso à cidade de São Paulo. Vamos acompanhar essa matéria e prestar atenção nas peças que hoje aqui no museu se encontra guardado aqui para a lembrança da história do município. Acompanhe conosco essa matéria. Pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. O povo em pleno deserto e não havia doentes, maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. Estamos aqui com o Vicente Duarte, ele que vai ser o nosso guia aqui dentro do museu. O Museu de São Sebastião do Paraíso, que tem os fragmentos que conta um pouco da história de São Sebastião do Paraíso. Bom dia, Vicente, muito obrigado por nos receber. Conte-nos um pouco sobre a história do museu, depois que ele veio aqui para a Casa da Cultura, as mudanças que teve, por favor. Bom dia a vocês, bom dia aos nossos telespectadores. Espero poder passar umas horinhas, uns momentinhos com vocês, transmitindo um pouquinho dos conhecimentos, um pouquinho da história de São Sebastião do Paraíso, que muita gente às vezes não tem a oportunidade de conhecer. Nós vemos que você já está com uma peça na mão. Essa peça vem a ser o que, Vicente? Essa peça aqui, eu acredito que seria a peça mais temida de uso nas escolas antigamente. Essa aqui era usada para punir os alunos que fizessem bagunça, que fizessem mal feitos os trabalhos de escola e que não obedecessem os professores. É claro que hoje é proibido, é crime, inclusive se usasse isso aqui, mas era uma forma que os professores antigamente tinham para educar os alunos. Nós vemos aqui, de uma forma cronológica, nós vamos começar o nosso passeio pelo museu por aqui. Nós vemos as fotos e algumas peças, alguns artefatos, né, que contam a história de um curso odontológico que houve aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso. Conte-nos um pouco sobre essa história, Vicente. Por volta dos anos de 1929 e 1939, São Sebastião do Paraíso abrigou 2 cursos aqui como técnicos, que são o curso de farmácia e odontologia, que funcionava numa faculdade que existia, até podemos ver o prédio dela lá em cima, que funcionou fórum, cadeia e essa faculdade que antigamente era a FACEAC e hoje é onde funciona o Banco Itaú. Então funcionou por 10 anos o curso de farmácia e odontologia. E aqui nós temos alguma coisa sobre o laboratório desses 2 cursos que existiu aqui em Paraíso. Vicente, no álbum cronológico aqui da cidade de São Sebastião do Paraíso, nós temos aqui a cronologia que data de 1821, a doação das terras pela família dos Antunes. Nos conte um pouco sobre essa história. Em 1821, dia 25 de outubro de 1821, vieram lá de Jacuí, que nós nascemos de Jacuí, uma família de Antunes Maciel, que eles vieram aqui e encontraram um lugar muito interessante, muito bonito, que eles acharam que realmente parecia um verdadeiro paraíso. E como eles eram devotos de São Sebastião, foi onde surgiu o nome de São Sebastião do Paraíso. E eles doaram as terras para a construção da igreja, porque toda a cidade antigamente começava com a construção de uma igreja e depois em torno da igreja é que ia espalhando o povoado, a construção de casas populares do povo. Então, em 1821, nós temos aqui a doação das terras. Aqui nós temos essa construção antiga, aqui nós temos
foi a primeira prefeitura de São Sebastião do Paraíso, que funcionou por muito tempo como prefeitura e Câmara Municipal, onde hoje está construído o edifício Colinas. Depois nós temos aqui uma imagem da antiga Santa Casa de Misericórdia. Então um prédio construído ali para a época era interessante, porque tinha um pátio grande e a gente chegava lá e sentia o cheiro do cipreste. Vicente, essa mesa aqui você me disse que tem quase 200 anos. Tem, inclusive, quando São Sebastião do Paraíso passou a ser um município, em 1873, o prefeito que atendia, que despachava de Jacuí, veio despachar aqui de São Sebastião do Paraíso. Então trouxe para Paraíso essa mesa, aquela cristaleira e uma cadeira que no momento está lá em cima no depósito nosso. Então, em 1873, a gente percebe que o estado dela é perfeito, por ser madeira maciça e está em ótimo estado de conservação. Vicente, tem mais duas peças aqui para a gente encerrar, que gostaria que você falasse um pouco mais sobre elas, né? Essa peça de vender chocolate nos cinemas e também do telefone. Essa peça aqui é que ficava na entrada do cinema para vender chocolate e o bombom. Então a pessoa que entrava e queria comprar um chocolate ou um bombom, pegava uma moedinha de R$200, parecida com esta, e colocava ou de um lado ou do outro para puxar o bombom ou o chocolate e puxava a alavanquinha ali embaixo. Essa peça aqui ficou muito tempo no antigo cinema, antes do cinema São Sebastião, me parece que o Cine São Carlos, que depois se transformou no Cine São Sebastião e veio para o calçadão da Matriz, que antigamente, não era calçadão, mas era o cinema na Praça da Matriz. Depois nós temos aqui também um modelo importante e raro de um telefone de parede. Esse telefone de parede nem todo mundo tinha, então era coisa rara. E funcionava da seguinte forma: a pessoa que tinha um aparelho desse ligava para o posto telefônico, para a atendente, e a atendente é que transferia a sua ligação para onde você quisesse falar. Como era bem reduzido o número de telefones, então você ligava para o posto telefônico e o posto telefônico fazia a distribuição da linha que você queria falar. E, por exemplo, se você quisesse falar numa outra cidade, você tinha que ligar no posto telefônico daqui, o posto telefônico daqui ligava no posto telefônico da cidade com quem você queria falar, e lá o office boy que ia chamar a pessoa que você queria conversar durante a ligação e marcava. Vamos dar um exemplo: meio-dia o fulano vai ligar para você aqui. Aí a pessoa ia lá, ficava esperando o posto telefônico e você fazia a ligação. Vicente, as pessoas que estão nos assistindo gostariam de vir aqui visitar, conhecer essas peças, conhecer um pouco mais sobre a nossa história, a nossa cultura. Quais são os horários que eles encontram a Casa da Cultura em funcionamento? Nós aqui funcionamos da seguinte forma: de terça a sexta, horário comercial, isso é das 8 às 11, da 1 às 5. E ao sábado nós funcionamos no horário da feirinha aqui, das 8 a 1 hora, às 13 horas da tarde. E gostaria de aproveitar para agradecer também o Bispo Juliano e o programa No Poder de Deus, de estar dando a oportunidade para que nós possamos divulgar um pouquinho mais uma nata da cultura de São Sebastião do Paraíso, que é o museu histórico, que tanta gente se envolveu para a sua existência. E aqui está um pouquinho da história de São Sebastião do Paraíso, do seu início até os dias atuais. E se alguém tiver alguma peça antiga que possa também estar disponibilizando para o conhecimento de outras pessoas da sociedade, pode trazer aqui para a gente, que a gente vamos receber de braços abertos e com muita boa vontade, desde que seja doação, porque tudo aqui é feito através de doação. No deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois